Aí veio o Estadão. Entrou em campo. E aqui eu já comecei a ficar assim, né? O Estadão tá de um lado, eu tenho tendência a ficar do outro. Mas vamos por parte, porque saíram várias notícias. Vamos começar a construir uma teoria. Talvez seja conspiração ou não, né? Mas começando aqui. Caso Master entra em rota perigosa. Aí vai dizendo assim, né? A decisão do Toffoli de determinar uma cariação projeta uma sombra ameaçadora sobre a autonomia da autoridade monetária. Ainda que em tese não seja ilegal, um magistrado determinar de ofício a produção de provas, a iniciativa de Toffoli causou estranheza no campo jurídico por ter sido devida à revelia da Polícia Federal e diante da manifestação contrária da PGR do Paulo Gonet. Tudo soa ainda mais estranho quando lembramos que o caso Master, a rigor, nem sequer deveria estar a cargo do Supremo, mas sim da primeira instância. Tipo de Bolsonaro, né? Que não tinha foro privilegiado. Tipo da Débora do Batom. Tipo do Clezão, que foi morto na cadeia. Não deveria, né? Tá no Supremo. Legal. Legal, né? Ver o Estadão preocupado com isso agora. Desde o início, a condução das investigações por Toffoli tem sido marcada por decisões questionáveis. A imposição de elevado grau de sigilo ao caso não tem justificativa plausível, o que alimenta suspeitas de que se esteja diante de uma deliberada tentativa de blindagem de figuras poderosas envolvidas com o Banco Master. Vale lembrar que o crescimento vertiginoso do banco nos últimos anos ocorreu em paralelo à construção de uma vasta rede de relações entre o Sr. Vorcaro, ora em prisão domiciliar, e autoridades dos mais altos escalões dos três poderes. Do ponto de vista jurídico, a cariação marcada para o próximo dia 30 ainda desafia a lógica do processo penal. Grosso modo, trata-se de um instrumento processual destinado a dirimir contradições entre depoimentos previamente colhidos de investigados, acusados ou testemunhas. No caso em tela, os depoimentos nem sequer foram prestados. Como é que você vai fazer um choque de depoimentos que nem existiram ainda, né? Juristas ouvidos pelo Estadão foram unânimes em apontar a impertinência do ato para este momento, e principalmente o risco que isso pode representar para a imparcialidade de Toffoli no julgamento de um eventual processo penal derivado das investigações que ele mesmo conduz. Mais grave, contudo, é a rota perigosa em que o caso Master entrou. Não é desarrosado inferir que o objetivo último de Vorcaro, usando o Supremo, seja suspender as medidas cautelares que lhe foram impostas e, sobretudo, criar um ambiente propício para questionar e, eventualmente, anular a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Central após meses de rigorosas análises técnicas. De forma prudente, a autoridade monetária concluiu que a venda do privado ao BRB colocaria em risco um banco público ao transferir-lhe ativos podres para usar o jargão do mercado financeiro. Tratou-se, portanto, de uma decisão típica de autoridade monetária independente voltada à proteção do sistema financeiro como um todo. Aí aqui a coisa começa a ficar assim... estranha. Eu já tinha visto algumas coisas, já tinha conversado com algumas pessoas ontem, essa editorial só veio somar. Por quê, gente? Veja só. A turma da imprensa adora aquele ditado: quem não deve não teme. Se a gente está diante de uma decisão técnica, de verdade, eu tenho certeza que o cara do Banco Central, ele vai conseguir chegar lá e rebater todos os pontos levantados. Ao fim e ao cabo, talvez as respostas que ele der possam não ser suficientes e Toffoli tomar uma outra decisão, mas ok. Aí vem o segundo lugar, né? Quando a imprensa usa esse tipo de argumento, foi uma decisão técnica. Foi uma decisão técnica. Desde o início desse caso, a galera tá vendo isso, foi uma decisão técnica, foi muito técnico. E, como a gente vem cobrindo o Banco Master há meses, você vê que, para além do BRB, surgiu notícia que o André Esteves queria comprar, que a turma da JBS também estava interessada, nos irmãos Batista. E um dia antes de decretar a liquidação extrajudicial, apareceu um comprador estrangeiro, Victor. Então, assim, você podia negar para o BRB, mas e essas outras opções? E você vê que o Estadão tá batendo muito nessa tecla, né? Não pode questionar o Banco Central de jeito nenhum. Aí fiquei meio assim. Estamos construindo uma teoria. A gente vai chegar lá. A eventual anulação dessa liquidação por uma intervenção judicial seria um desastre institucional. Ok, né? Ok, vamos ver. Se partir do pressuposto que realmente a decisão do Banco Central é técnica, 100% lastreada em questões objetivas, que qualquer pessoa falar, cara, é isso aqui mesmo, qualquer pessoa séria falar que é isso, a gente chega nessa conclusão, né? A autonomia do Banco Central não é um capricho burocrático, mas um pilar da estabilidade econômica do país. Aí eu já fiquei assim, né? A turma do Estadão já começou a adentrar em outra seara. Estão fazendo, né, defesa de uma pauta que não é um dogma. Diversos países desenvolvidos, só dá um ChatGPT pergunta, ChatGPT, me diga países desenvolvidos, né, de economia pujante, ou pelo menos muito mais que o Brasil, que não possuem um banco central independente, né? Vários países que os bancos centrais estão atrelados ao governo eleito, né? Onde o governo eleito pode emplacar tanto a política macroeconômica como a política monetária para chegar onde eles querem.
E fica assim, né? Uma das conquistas mais importantes das nossas conquistas republicanas. O Banco Central, primeiro foi criado, né, no pós-64, pela turma do IPS, os nossos golpistas. E a turma que defende a autonomia e independência do Banco Central, sei lá, vem desde o Armínio Fraga até a Faria Lima como um todo. Fica assim, né? Estranho essa defesa. Se a confiança de que decisões técnicas do BC serão respeitadas, o Brasil entrará numa espiral de insegurança jurídica de consequências imprevisíveis. Uai, mas as decisões do parlamento, que deveriam ser muito mais importantes que decisões técnicas, por ser uma decisão do povo, então o povo tem que estar apto a arcar com as consequências dos seus representantes, né? Elas já não são. Então por que o Banco Central deveria estar acima do bem e do mal? Não há país que prospere quando as regras do jogo mudam conforme as conveniências políticas de ocasião ou, pior, pela força dos interesses privados. Rapaz, se tem um país que é alvo de interesses privados, é o Brasil. É o Brasil. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Puxar essa carta, ok, né? Mas puxar só agora. O efeito da anulação da liquidação do Master seria devastador para a credibilidade do país como polo de atração de investimentos produtivos. É sempre esse papo de investimento, né? O investidor. Até hoje o investidor não chegou. Desde os anos 80 estão prometendo que o investidor internacional está vindo para o Brasil. Até agora ele não chegou, mas ele vai vir. Espera um pouquinho. O que está em jogo, portanto, vai muito além do destino de um banco privado, de seus principais executivos, ou de um diretor técnico da autoridade monetária. Está se falando da preservação da autonomia do Banco Central. O Supremo, como guardião maior da Constituição, não pode se prestar ao papel de enfraquecê-la, muito menos dizimá-la. Se o fizessem razões muito sólidas, contribuirá para correr o Estado de Direito no país e para destruir uma das principais âncoras da racionalidade e previsibilidade da economia brasileira, né? A turma da Selic a 15%. Aí vem o Mário Sabino. Dias Toffoli vencerá o Masterchef no Supremo. Você há de se perguntar o que foi dito de contraditório nos depoimentos dos três, que tenham levado o Toffoli a fazer uma cariação. Não teve depoimento. Há mais de 6 anos, desde a abertura das fake news pelo ministro, o sistema acusatório brasileiro passa por uma revolução criativa por parte do Supremo, né? Do qual fazem parte líderes capazes de conquistar, manter e expandir o seu poder. A cariação, dizem os eternos indignados, não eu, por favor, que já não me indigno com mais nada, é para intimidar os técnicos do Banco Central e abrir caminho para a anulação da liquidação do Master. Volcar assim voltará o jogo para o triunfo gozoso do Toffoli nesse eletrizante Masterchef. Aí você vê, o Estadão falando de uma possível volta do Master, o Mário Sabino também falando de uma possível anulação, aí vem o Mário Sabino também falando de uma possível anulação, aí vem o Caio Junqueira, Supremo e o temor da insegurança jurídica do caso Master. Agora estou ainda preocupado. O que acontecerá se Toffoli reverter a liquidação e salvar um banco que operava sob fraudes? Como isso nunca aconteceu, ninguém sabe ao certo, mas esse é o medo que hoje, plena sexta, entre o Natal e o Ano Novo, assolou o setor financeiro brasileiro, tudo devido à atuação inovadora e contrária à legislação, à doutrina e à jurisprudência do Toffoli. Ele até agora avocou o processo para si, trancou as investigações, impôs sigilo, limitou o trabalho da CPI e determinou a cariação sem precedentes entre um banqueiro preso e um tecnocrata do BC. A aposta no mercado é que se Toffoli realmente subverter a ordem jurídica, abraçar a ideia dos advogados do Banco Master e salvá-lo, estará na prática a decretar o fim do Banco Central e passará a ter um papel decorativo e perderá sua força institucional. Você vê que mexer no Banco Central deixa o povo maluco, né? Além disso, vai consagrar a ideia disseminada em amplos setores da sociedade brasileira de que o poder que deveria guardar a Constituição é quem faz as suas próprias regras. Aí vem mais uma pessoa a falar da possibilidade real de anulação da liquidação extrajudicial. O risco de Toffoli anular a liquidação do Master é concreto, crescente e atual. Enquanto Dom Pedro III está sob fogo cerrado, né, o Toffoli toma decisões que de fato colocam em risco a liquidação do Banco Master. No Banco Central, a preocupação está em Toffoli, não em Dom Pedro III. É Toffoli quem pode anular a liquidação e punir os técnicos que fizeram seu trabalho ao encontrar 12,2 bilhões em créditos podres que foram revendidos ao Banco de Brasília. Ao seu trabalho. A gente vai ter que falar sobre esse trabalho dos técnicos. Talvez. Será que o único caminho que podia ser tomado, já coloca aqui a primeira pulga atrás da orelha, o único caminho a ser tomado foi essa liquidação extrajudicial da forma que ela foi feita? Só existia esse caminho? Enfim, o Álvaro Griva diz que essa questão da anulação é uma possibilidade concreta, crescente e atual. A cariação entre Vorcaro e o diretor de fiscalização Ailton de Aquino será sigilosa. O cenário coloca Toffoli, supostamente a favor do Master, na posição de juiz, além de Vorcaro contra um técnico que tem décadas de serviços prestados ao Banco Central. A tentativa de intimidação é evidente e o objetivo será extrair alguma declaração de Aquino que depois poderá ser vazada com o intuito de tumultuar, frear ou até mesmo anular o caso formalmente. O ministro tomou a decisão de ofício, sem ser provocado, negou o pedido da PGR para anular, ainda obscura a razão de a liquidação ter aterrissado no Supremo. Apenas pela PF ter encontrado um documento que estabelecia as condições para a compra de um imóvel de Vorcaro pelo deputado federal João Bacelar do PL da Bahia, como revelou o Estadão. Toffoli está usando o cargo para reverter a decisão. Os atos de Dom Pedro III, por sua vez, são passados e não levaram o Banco Central a recuar ou seguir outro rumo nas investigações sobre o caso. Na resposta de Dom Pedro III, sempre importante frisar, em um contrato milionário com o Master, o ministro deve explicações porque, ainda que tenha feito apenas sondagem sobre o banco, né, isso poderia configurar crime de advocacia administrativa. Mas atos formais de Dom Pedro III não houve. O ministro não utilizou a caneta para tentar favorecer o banco Daniel Vorcaro.
A informação de que Moraes teria pressionado o Banco Central já circulava, mas os órgãos envolvidos, ainda que em off, como é prática comum, que cobrem poder, né, especialmente em Brasília, sempre negaram categoricamente tal pressão. Do contrário, teriam levado o caso ao presidente da República e à PGR. Vem cá. Como é que você é um jornalista que quer ser levado a sério e quer vender uma história que não? Os tecnocratas do Banco Central, eles realmente tivessem visto tudo isso, eles iriam denunciar Dom Pedro III para o Lula e para o Paulo Gonet. Em que país essa turma vive para achar que existe alguma chance de Dom Pedro III ser denunciado por Lula ou para PGR? É sério mesmo, bicho? Assim, é aquela típica matéria que o cara vai colocando algumas coisas no texto que você vê que, bicho, tem segundas intenções, porque é uma mentira. A gente sabe que isso não vai acontecer. Ninguém é louco de denunciar esse cara pra nada. Você denuncia no dia você tá preso. Olha o talha-ferro. Será que a turma já esqueceu o talha-ferro? Já esqueceram o talha-ferro? E o talha-ferro, ele não foi alvo por fake news. Ele foi alvo por vazamento de informações. Mas segundo o Gribel, não. Se tivesse algo errado, os tecnocratas do Banco Central iriam denunciar. Ia. E assim, igual o talha-ferro fez. De um jeito ou de outro, o contrato da esposa de Dom Pedro III, como revelou o Globo, só confirma a urgência de um código de ética. Ao fim e ao cabo, o episódio expõe a fragilidade no sistema de freios e contrapesos, a possibilidade de decisão judicial reverter de ofício o trabalho de investigação do Banco Central pode minar a credibilidade da autoridade monetária, com impactos imprevisíveis no longo prazo sobre a solidez do sistema financeiro. Só para falar ainda da questão desse código de ética, né? Como diz o Brau, né? Tem gente achando que esse código de conduta resolve alguma coisa, né? O Vinícius diz, advogado criminalista explica que no Brasil o juiz não participa da elaboração de provas e que por isso o Toffoli jamais poderia ter marcado a cariação como fez no caso do banco, ainda mais considerando que o processo está no início. Só para reafirmar o que já todo mundo está dizendo. Jamais o juiz, jamais num momento como esse, e jamais uma acariação, que é o artigo do pacote anticrime, que diz que nós adotamos o sistema acusatório. O que quer dizer isso? Nosso sistema, o juiz não participa da produção da prova, ele é mero espectador. Quem participa da prova, quem produz prova, quem discute a prova, são as partes. Há uma exceção que o próprio Supremo admite, que é uma participação suplementar do juiz, mas que é na fase da ação penal, lá já próximo de um julgamento final da causa, ele pode eventualmente suprir alguma falha, alguma desinformação pedindo uma complementação de prova. Agora, voltamos para o caso. Nós estamos num caso que acabou de começar. Começou ontem. Como metaforicamente, ele começou ontem. Houve prisão, houve revogação de prisão, mas é um início de investigação. Ninguém foi ouvido. Não há produção de prova testemunhal, de prova pericial. Portanto, há muita coisa ainda para ser feita. Então, a primeira coisa que chama atenção é como é que numa situação como essa, o juiz, que não é o destinatário da investigação, é importante que se diga. Quem é o destinatário de uma investigação? Nós estamos na fase de investigação. Nós não estamos na fase de processo judicial. É uma investigação, é uma apuração. A quem se destina uma apuração, uma investigação? Ao Ministério Público. Por quê? Porque é o Ministério Público que tomará a decisão de abrir ou não abrir processo criminal contra os responsáveis pelos crimes ou não. Portanto, é a ele que se dirige a investigação e é ele, portanto, o protagonista, ele quem decide, é ele quem toma a iniciativa de pedir ou não pedir determinada prova. Jamais o juiz, jamais num momento como esse e jamais uma acariação, que é uma medida que visa resolver conflitos entre testemunhos que ainda não foram prestados. Não existe acariação entre outros elementos. Desculpe. Não tem problema. É excelente você ter feito esse contexto, Fábio, porque você está trazendo aqui qual é o fundamento jurídico para questionar o ministro Dias Toffoli, né? Não é uma coisa aqui que a gente está dizendo, peraí, mas você não gosta do ministro, então ele não pode fazer isso. Não. Você está nos trazendo aqui o fundamento jurídico para entender qual é o processo correto disso tudo. Boa, mas vamos voltar a falar ainda da cariação, né, mas da questão do Banco Central. Ontem, reversão da liquidação do Master não salvaria banco e traria insegurança ao sistema. Aí já estão nessa, não adianta, porque não vai salvar o banco, não vai aquilo outro. A turma tá discutindo, assim, de forma séria o assunto, né? Aí eu fui ler essa matéria até o fim. Aí é mais uma matéria que você fica assim, bicho, tu quer defender teu ponto? Defende, mas seja honesto. Porque quando tu usa de desonestidade, aí eu, pelo menos, fico achando que tu tá de safadeza também.